Bom dia, meu nome é Lúcia Helena de Oliveira, eu sou jornalista, fui convidada pela Rede Rotulagem para mediar esse bate-papo. Queria agradecer então aqui, antes de mais nada, a presença de todos vocês, apresentar rapidamente as pessoas. A gente tem aqui o João Dornelas, que é o presidente executivo da BIA, a nossa querida bióloga Natália Pasternak, né, que é uma guerreira da ciência do Instituto de Biociências da USP e agora do Instituto Consciência. O Márcio Atala dispensa apresentações. E a Vanderly Marchiori, a nossa nutricionista. E para começar essa manhã, a gente vai ter uma apresentação muito especial de uma pesquisa que foi feita por meio de um painel eletrônico, com mais de 600 pessoas, 660, se não me engano, falando sobre hábitos saudáveis, o que elas conhecem, o que elas não conhecem, o que elas acreditam, o que elas fazem, e uma pergunta que faz toda a diferença. Eu estou curiosa para saber a resposta, porque realmente eu não sei. Se elas sabem que está para acontecer uma mudança na rotulagem dos alimentos. E para apresentar essa pesquisa, eu convido o João Dornelas. Posso ficar em pé, pessoal? Melhor. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a presença da Lúcia, que aceitou esse nosso convite, da nossa cientista Natália Pasternak, o educador físico Márcio Atala, e da nossa nutricionista também, que tanto trabalha nesse assunto de regulamentação, estuda bastante a regulamentação, a Vanderly Marchiori. É um prazer estar com vocês aqui, né? E vamos começar então mostrando essa pesquisa. A pesquisa foi feita agora, nesse mês de novembro, né, com 660 pessoas. Ela traz alguns dados que são bastante interessantes para nós. Ela foi conduzida pela IDEAFIX, né? E a pesquisa ela representa exatamente a amostragem da população brasileira. Ela ouviu 48% dos homens, 52% de mulheres, e respeitando inclusive a distribuição da população no sul, sudeste, nas diversas regiões, por idade, por classe social, ou seja, ela é bastante representativa em termos de população brasileira, né? Interessante, acho que talvez nenhuma novidade, mas surpreende o número. Mais de 95% dos entrevistados demonstraram ter algum tipo de preocupação com a saúde, sendo que 52% demonstraram muita preocupação. Muita preocupação. Em 39, alguma preocupação. A somatória dos dois nos leva a 95, que é um número bastante importante para nós em termos de preocupação com a saúde. Mostra também que quanto mais idade a pessoa tem, mais aumenta essa preocupação, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais preocupação a gente começa a despertar com a saúde da gente. Interessante também, a pesquisa perguntou para essas pessoas entrevistadas quais são os fatores que influenciam mais, que tem maior influência sobre a qualidade, sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, né? Então, também é interessante saber que o brasileiro está bem informado, no sentido de que ele considera que 92% das pessoas que respondem consideram que a alimentação equilibrada é muito importante para a saúde, para a qualidade de vida. 85% a prática de exercícios físicos, dormir bem, 84% das pessoas também responderam, e assim por diante, né? É interessante perceber que o nível, as pessoas têm consciência de que é importante realmente alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios físicos, alguma forma de se movimentar, não é isso? Demonstrou também que sedentarismo e a alimentação inadequada são hábitos que mais preocupam. Aí a outra pergunta que também é muito interessante, ela mostra como é que a gente tem essa percepção quanto à saúde. Quando eu pergunto quais são os fatores que influenciam a saúde, alimentação alta e exercício alto são os dois primeiros. Depois, quando a gente pergunta quais são os hábitos que mais afetam a sua saúde, já fica um pouquinho mais difícil a gente reconhecer que talvez nós mesmos precisemos melhorar a nossa preocupação com a alimentação adequada, com o exercício físico, né? Você lembra que de 95 cai para 45, de 85 cai para 52, dormir pouco também, né? É interessante perceber que quando se trata da gente, mesmo quando a pergunta é direcionada, quais são os hábitos que afetam a sua saúde,
a gente já tende a não dar, talvez, tanta importância como deveria ser. 94%, 93,8% das pessoas demonstraram ter interesse em uma alimentação saudável, né? Essa é interessante, que aqui é onde existe mais variação em relação à idade. Eu falava para vocês que quanto mais a idade vem chegando, maior aumenta a preocupação com a saúde. E aqui fica mais claro, olha, entre os jovens, o índice de preocupação com a alimentação saudável é aproximadamente 44%. À medida que vai crescendo a idade, acima de 50 anos, olha, chega a 83%. A preocupação, então, com muito ou algum interesse em relação à alimentação saudável. A internet hoje é a principal fonte de informação em relação a métodos, a nutrição, a informação sobre alimentação saudável. Interessante perceber que 85%, quase 86% das pessoas buscam a informação na internet, depois com os médicos e, em terceiro lugar, com os nutricionistas. Mas é interessante a gente perceber, né? A internet tomou uma importância muito grande quanto à informação. Então é importante que também busquemos informações corretas na internet. Médico e nutricionista continuam sendo realmente uma fonte importante também para o público brasileiro. E para nós da indústria da alimentação, foi interessante perceber nessa pesquisa o seguinte, olha, apesar de que 90 e tantos por cento dos brasileiros falam que se preocupa com a alimentação saudável, nós estamos vivendo hoje, pessoal, no Brasil, um dos momentos mais importantes quanto à nova regulamentação de rotulagem dos alimentos, né? Esse processo já vem sendo trabalhado pela Anvisa, que é o órgão regulador, há mais de 4 anos, desde 2014, diversos atores da sociedade, entre eles a indústria da alimentação, academia, médicos, sociedade civil. Estamos trabalhando com a Anvisa para definir um melhor modelo de rotulagem nutricional frontal dos alimentos, e nos chama a atenção que 66% desse mesmo público não tinha nem ideia de que esse processo está acontecendo. Quer dizer, esse mesmo público que nos fala que se preocupa pela alimentação saudável, não tem conhecimento de que nosso organismo regulador, que é a Anvisa, está trabalhando um novo modelo. E para isso, então, nós decidimos hoje convidar vocês aqui para a gente mostrar o que nós estamos prevendo como indústria da alimentação, para trazer maior informação para os consumidores, né? Existem diversos modelos de rotulagem frontal, alguns sendo aplicados no mundo, né? Alguns países já adotaram alguns modelos. Aqui na América Latina, o Chile, o Uruguai saíram na frente, a Austrália já tem, Reino Unido já tem. E a indústria da alimentação no Brasil, e aqui eu não estou falando só em nome da BIA, eu sou presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, mas aqui nós estamos representando a rede de rotulagem. A rede é formada por 22 entidades, nós temos aqui o Zanão, Cláudio Zanão, que é o presidente da ABIMAP, né, que é a Associação das Massas, bolos industrializados, pães, e assim nós temos a Abitrigo, temos a Viva Lácteos, temos 22 entidades que trabalham com alimentação, que estamos trabalhando há 4 anos, para quê? Para fornecer subsídios técnicos para a Anvisa, técnicos e científicos, para que esse processo seja o melhor possível para a sociedade brasileira, né? Como indústria, o que nós não gostaríamos que acontecesse é que daqui a 10 anos nós olhássemos para trás e chegássemos à conclusão que, como sociedade, perdemos uma excelente oportunidade de fazer uma bela regulamentação que seja benéfica para o consumidor brasileiro, para a sociedade brasileira, né? Esse aqui é um modelo, por exemplo, que a indústria da alimentação do Mercosul, aqui falando de Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, propõe, né? Esse é o modelo que a BIA está trabalhando agora com a Anvisa, né? Nós acreditamos que esse modelo ele traz bastante informação para o consumidor, ele facilita o consumidor a tomar decisão, porque ele indica nos 3 principais nutrientes, açúcar, gordura saturada e sódio, se esse produto está em proporção alta, média ou baixa, dentro daquele produto, tendo em base uma dieta de 2.000 calorias, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? E além de trazer informação, ele não causa alarme. Para nós ele
traz a informação com simplicidade, com clareza e principalmente usa as cores do semáforo, que são uma linguagem universal. Quem tem criança em casa sabe que tem crianças de 2, 3, 4 anos de idade em casa, percebe que você para o carro no semáforo, quando fica verde, alguém te avisa, né? Não precisa a gente ficar ali. O filho avisa: pai, vamos embora, tio, vamos embora, abriu o semáforo. Então, por isso nós preferimos e adotamos esse modelo com as cores do semáforo. Quais são as vantagens que nós vemos nesse modelo em relação a outros modelos que já estão sendo utilizados, né? Informações básicas sobre os principais nutrientes na parte da frente da embalagem, indicação das quantidades conforme a porção recomendada e porcentagem em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Por quê, gente? Por que nós defendemos esse modelo? Vou falar um pouquinho, por exemplo, do modelo que foi implementado no Chile, que é um vizinho nosso aqui. O Chile definiu trabalhar com octógonos pretos na frente do produto, onde diz assim, alto em sódio. Ora, se aquele produto é alto em sódio, aparece um selo preto lá que diz alto em sódio. Se eu sou o hipertenso, se eu tenho um problema, por exemplo, de hipertensão arterial, e o mundo inteiro sabe que o sal está relacionado com a hipertensão arterial, e eu vejo um produto no mercado que diz alto em sódio, alta chance eu tenho de não comprar aquele produto. Se eu tenho naquele produto a informação de que ele está alto e a quantidade de sal que está ali dentro, né, é 6 ou vamos pegar 18% da sua dieta diária, da sua possibilidade de ingesta diária de sal, aí sim você tem condição de tomar a sua melhor decisão. Você sabe que o produto está alto em sódio, mas você sabe que ainda ele pode fazer parte da sua dieta com equilíbrio. Com equilíbrio, que essa é a palavra-chave para nós. No final do dia, não existe produto ruim ou bom do ponto de vista da alimentação. Existem dietas equilibradas e dietas desbalanceadas. E o uso de cores do semáforo e das legendas alto, médio ou baixo facilitam muito a compreensão. Essa proposta, é lógico que aqui temos que trabalhar, essa aqui não está exatamente nas dimensões corretas, mas a proposta seria trazer na embalagem frontal para a gordura, para sódio, para açúcar, essa informação sobre o que aquele produto contém, se está alto, médio ou baixo, baseado nessa dieta então de 2.000 calorias. Esses aqui seriam exemplos de como ficaria, né? E exatamente porque nós estamos agora às vésperas de que venha a público, uma consulta pública feita pela Anvisa, pelo órgão regulador, nós acreditamos que é muito importante que o consumidor saiba desse processo, desse projeto, conheça melhor esse projeto, saiba o que a indústria está defendendo, saiba o que a sociedade está defendendo e tome a sua melhor decisão, né? Então, para nós é importante promover a conscientização sobre alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, informar o consumidor sobre mudança nos rótulos dos alimentos, né? Com foco na rede, na internet, nas redes sociais. A gente acabou de ver que a internet é a fonte de maior informação que o consumidor busca sobre alimentação saudável e buscar engajamento e participação da sociedade, porque num processo tão importante como esse para a sociedade brasileira, nós acreditamos como indústria que é importante que o consumidor conheça, que o consumidor possa participar também. Por que está vindo à tona, né, toda essa necessidade no mundo inteiro de trazer essa informação na frente do produto? É conhecido, né? Conhecido a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são um fator de preocupação para a Organização Mundial da Saúde, para o Ministério da Saúde no Brasil, para a indústria brasileira. Então, tudo que a gente puder fazer para levar a melhor informação que permita ao consumidor tomar a melhor decisão de modo mais consciente e de modo autônomo. Quando a gente fala autônomo e de modo consciente, a gente quer dizer o seguinte, que ele tome a melhor decisão baseada no seu estilo de vida, no estilo de vida da sua família, e defina que produto ele pode levar para casa. Contrário a ter um selo preto no produto que diz alto em sódio, alto em açúcar, porque aí alguém está te dizendo, não consuma esse produto. O modelo que a gente propõe é que o consumidor tome a decisão baseada na sua família e no seu estilo de vida com as melhores informações possíveis, né? Então, os novos, a campanha está direcionada, trabalhando exatamente nas cores, né? Perdão, fiz alguma bobagem aqui. E ela começa assim, exatamente, né? Tudo que é importante a gente destaca com cores. Na vida inteira a gente faz isso. Por que não destacar o próprio rótulo dos alimentos com as cores, né? Além de trazer a informação aqui dentro, trazer as cores que mostram se aquele ingrediente principal, açúcar, sódio, gordura, está em um nível alto, baixo ou médio dentro daquele produto. Opa.
Outro ponto importante que nós defendemos também é que essa informação esteja declarada por porção alimentícia. Né? Por porção. É muito mais fácil para o consumidor, por uma razão de simplicidade e clareza de informação, que ele entenda o que é uma porção. Qualquer um de nós, qualquer dona de casa, eu gosto, por exemplo, de em casa me meter de vez em quando a preparar alguma receita lá. Quando uma receita fala uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, qualquer pessoa sabe exatamente o que é uma colher de açúcar. Se falasse lá 12,4 gramas de açúcar, fica mais complicado. É a mesma coisa, é a mesma medida, mas uma colher de açúcar é mais fácil da gente entender. Por outro lado, quando a gente vai consumir, ninguém passa meio tablete de manteiga no pão, né? Então existem outras, como eu falei para vocês, esse processo está sendo trabalhado com a Anvisa há 4 anos. Então existem pessoas da sociedade civil, existem entidades que defendem que essa declaração seja por 100 gramas, por exemplo. Nós defendemos que seja por porção real de consumo. Quando você passa manteiga num pão, o pãozinho tem 50 gramas, então você deve saber, o pão tem 50 gramas e a gente usa mais ou menos de 10 a 12 gramas de manteiga por pão. Isso comprovado metodologicamente, tá certo? Então, para que a gente vai declarar em 100 gramas e forçar o consumidor a ficar fazendo contas? Opa, se está por 100 gramas, eu como... Se está por 100 gramas, eu passo 10 vezes isso aqui no pão, quer dizer que estou comendo 10 gramas por vez. Para nós é muito mais fácil que seja por porção de consumo, muito mais fácil, muito mais claro. Nós defendemos que a informação seja clara e que permita a pessoa tomar a melhor decisão. Outra coisa, né? A preferência do brasileiro, para nós, ela está na ponta da língua do brasileiro. Nós fizemos uma pesquisa com o Ibope comparando modelos de rótulos. Esse modelo de semafórico teve preferência de 67%, 2/3 exatamente. E não é preferência porque eu gosto, porque é mais bonitinho, não. Entendeu melhor. Entre as perguntas que o Ibope fazia para o consumidor me explica o que se entende desse rótulo. Comparando esse com os selos pretos que têm sido utilizados em outros países. 67% das pessoas, dos brasileiros, preferem esse modelo e entendem melhor esse modelo. Portanto, a gente acredita que esse modelo é o que mais dá condição do consumidor tomar a melhor decisão e levar o melhor produto para casa. Outra vez, sempre baseado no seu estilo de vida, baseado no estilo de vida da sua família, né? E a gente diz que o povo tem opinião e essa opinião tem cores, né? Então, esse é o mote da nossa campanha. A sua saúde depende das escolhas que você faz e está na hora de fazer mais uma. Gente, isso aqui não é simples, né? Isso aqui não é simples. Por isso nós temos pessoas aqui hoje com a gente, um nutricionista, educador físico, uma cientista da biologia, né, que vão falar conosco aqui sobre a complexidade que é um tema desse aqui. Não é simples você falar, então você põe um rótulo de alimento e todo mundo vai ficar magro. Esse modelo que eu estou falando, por exemplo, do Chile, o Chile implementou há 2 anos e meio esse processo. É lógico que é pouco tempo ainda para a gente ter um modelo estatístico para falar funcionou ou não, mas há 2 anos e meio atrás o Chile estava em 8º lugar no ranking de obesidade do mundo e passou para 2º lugar. Ou seja, não é simples você falar assim, põe um selo no produto alimentício e você resolve todo o problema. Existe um jornalista que eu gosto muito, jornalista, crítico literário e filósofo alemão, Menck, e tem uma quote dele que eu acho fantástico, que se aplica exatamente nesse momento. Ele diz o seguinte: para todo problema complexo existe uma solução simples e elegante e totalmente equivocada, né? Então é isso que a gente tem que evitar. É isso que a gente tem que evitar. Tomar decisão que seja totalmente equivocada e daqui a 10 anos olhar para trás e falar, caramba, perdemos uma tremenda oportunidade como sociedade de fazer algo bom para a sociedade brasileira, né? E nós acreditamos, então, que baseado em pesquisa com o consumidor, baseado na quantidade de informações, na clareza de informações que nós estamos propondo trazer no rótulo, que esse é um modelo que nos ajuda a trabalhar melhor essa parte que incumbe à indústria da alimentação. Como eu falava para vocês, todo esse problema de obesidade, problema das doenças crônicas não transmissíveis, elas são multifatoriais, né? A gente está se movendo cada vez menos do mundo. Marta Atala pode falar com muitíssima mais propriedade que eu, né? Mas a gente se move cada vez menos, a quantidade de movimento diminuiu, a gente não se esforça no dia a dia, a gente come desequilibradamente. Então isso faz parte realmente de um trabalho multifatorial também, com muitos fatores que influenciam. Como eu falava para vocês, esse é um trabalho não só da BIA, mas de todas essas
22 associações aqui que trabalham só com alimentação, que estudam só alimento no Brasil todos os dias, né? Todas essas associações que estão presentes aqui, nos juntamos para formar realmente um corpo técnico e prover à entidade reguladora, a Anvisa nesse caso, estudos e métodos científicos para que se tome a melhor decisão para a sociedade brasileira. Então essa é a proposta nossa, Lúcia, a proposta realmente dessa campanha que vai ser lançada no dia 3 de dezembro, a partir do dia 3 de dezembro ela está nas redes, né? E nós esperamos que, através dessa campanha, essa mensagem possa chegar aos mais diferentes rincões do Brasil, atingir a maior quantidade de público realmente interessado nesse tema da alimentação, nesse tema da saúde e qualidade de vida, e que a gente possa estar ajudando o país a tomar a melhor decisão em relação a esse processo inteiro que nós estamos trabalhando com a Anvisa, né? É isso, muito obrigado. Eu que agradeço. E agora eu queria convidar a Vanderly Marchiori para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou nutricionista, tenho uma visão bastante peculiar, até porque eu sou nutricionista há 31 anos, e aí eu entendo que eu já passei por todas as modas em alimento durante esse período, né? Então a gente tem um cenário hoje muito interessante para se discutir conhecimento sobre alimentação. E aí eu decidi começar com algumas reflexões, até para a gente conseguir entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha isso daqui como lema: você é o que você come, né? Então, era o título de um livro, uma pesquisadora, uma nutricionista inglesa que escreveu sobre isso. Então, você é o que você come. E a minha pergunta é: você é o que você come? Né? Será que a gente é efetivamente o que a gente come? Hoje a gente extrapolou a saúde, o conceito de saúde. A gente é o que a gente come, é o que a gente anda, é o que a gente pula, é o que a gente pensa, é o que a gente dorme, é o equilíbrio da nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu, como nutricionista, eu tenho que me basear em algumas razões para consumir alguns alimentos. E aí as minhas razões são sempre técnicas. Eu preciso de publicação científica dando aquele respaldo para eu dizer para você: não, você precisa se alimentar melhor, e o melhor neste momento é comer mais disso, menos daquilo, e assim sucessivamente, até porque isso faz parte, mais uma vez, do equilíbrio. Então, quando a gente fala em razão para consumir, eu trouxe aqui um exemplo muito emblemático, que é o consumo de nozes, né, de todas as nuts, nozes, amendoins, castanhas em geral, e as doenças cardiovasculares. Há quanto tempo a gente já não ouve que, se nós consumirmos castanhas, nós diminuímos o nosso risco de doenças cardiovasculares? Há pelo menos uns 5 anos. E todos os anos tem uma publicação mais atual sobre isso, com meta-análise. Enfim, mais uma razão super importante para que eu consuma mais deste grupo de alimentos. Aí a minha pergunta é a seguinte: castanha do Pará, quem daqui gosta? Quem daqui come? Quem daqui come mais do que 3 vezes por semana? Aí, já diminuiu o número. Aí minha segunda pergunta é: quanto vocês comem de castanha cada vez que vocês comem? Uma castanha, estou vendo um dedinho assim, uma castanha. Uma castanha não chega nem perto de 100 gramas de castanha. Cada castanha tem em média entre 4 e 8 gramas no máximo. 8 aquela super castanha, tá? Mas assim, entre 4 e 8 gramas. Ou seja, se eu pensar em rotular uma castanha do Pará, o produto, né, o alimento castanha do Pará, e se eu pensar em rotular em 100 gramas, eu vou precisar identificar, a fonte disso é a tabela TACO, tá? É a tabela brasileira, com 643 calorias em 100 gramas de castanha. Mas veja bem, as pessoas comem de 1 a 3 castanhas por vez.
E a maioria não come todos os dias. E aquele estudo primeiro que eu apontei, ele me diz que eu não preciso consumir todos os dias. Se eu consumir 3 vezes por semana, o meu risco de doença cardiovascular já é bastante reduzido. Então, essa informação, na realidade, é o que a gente tenta fazer palatável e claro para o consumidor, para a população em geral. Por isso que o mundo está preocupado com isso. Por isso que nós temos vários tipos de identificação do alimento na rotulagem. E bastante discutíveis, né? Tanto é que a gente está aí há 4 anos discutindo qual é o melhor modelo para o Brasil. E cada vez, aí eu vou puxar bem a sardinha para o meu campo, tá? Cada vez que a gente faz uma restrição, eu não estou educando o consumidor e a população a consumir. Se eu não educo, em médio período de tempo, aquilo não é perene. Ele vai voltar ao consumo anterior ou simplesmente ele vai ter uma dieta completamente equivocada e desbalanceada. Quando o que eu quero é que ele tenha cada vez mais um consumo equilibrado e frequências diferentes, com porções adequadas, porque eu quero que ele entenda que isso pode ser consumido dentro de algumas, inclusive de algumas doenças ou não. Então, assim, mais uma vez, se ele é hipertenso, ele vai escolher um alimento rico em sódio. Se ele tiver 2 produtos similares, vamos pegar a bola da vez, que é o panetone, que todo mundo ama, né? Ou a maioria das pessoas ama. Se ele comparar os dois e comparar a porção de 2 marcas diferentes, ele vai conseguir entender se eles são similares mesmo ou se eles são diferentes e qual é a diferença que mais se adequa à realidade dele. Eu vou fazer a minha escolha baseado em verdades. A verdade e a informação libertam. Então, eu posso escolher, sim, um alimento que me dá prazer, um alimento que eu não tenho uma frequência alta, ou que eu até tenho uma frequência alta, mas eu posso incluí-lo se eu souber escolher. E se eu souber o que é mais adequado para a minha situação e para a minha saúde. Por isso que nós pensamos sempre e acabamos escolhendo uma das coisas, um dos alimentos bem questionados, que é tempero. Quanto você usa de tempero? Eu lembro, 30 e poucos anos atrás, quando eu estava na faculdade, a gente tinha que fazer cálculo financeiro de cardápio, né? Até porque isso é muito importante mesmo quando você trabalha com restaurante industrial. E aí, quando a gente calculava alho, era uma dor de cabeça. Porque alho era super caro, só que aí, quanto a gente coloca em grama de alho na comida ao longo do dia? Ao longo do dia, se você ainda usa alho fresco, você não usa mais do que 2 gramas na média do dia. E aí, qual é o impacto financeiro de 2 gramas de alho no seu cardápio? É praticamente nenhum. Ah, mas vamos tirar o alho porque o alho é caro. Ok, você tira o alho e impacto de redução de custo nenhum. Se eu vou usar um tempero, eu vou usar em torno de 5 gramas. Se eu rotulo com base em 100 gramas, para o consumidor, isso gera uma grande confusão, porque ele vai entender erroneamente a porção, ou ele vai entender equivocadamente a informação. A mesma coisa quando a gente pega o achocolatado. Eu posso usar um leite aqui semidesnatado, ou um leite integral, e eu vou usar 20 gramas, que essa é a porção sugerida da maioria dos fornecedores, que são 2 colheres de sopa rasa para isso. Se eu rotulo dentro disso, é muito mais claro para a pessoa que está consumindo do que ela entender que em 100 gramas ela deveria fazer 10 copos. Então, é isso que a gente briga, é isso que a gente quer. A gente quer educar corretamente. A gente quer que as pessoas entendam que quando ela compra uma lata de leite em pó, ela está consumindo um alimento que é um alimento de verdade, tá? Que agora tem essa história da comida de verdade, isso também é comida de verdade, numa apresentação diferente. E que muitas vezes é uma apresentação que é muito mais segura para aquela população ou para aquela situação. Mas eu não quero que ela consuma uma lata do leite em pó em 1 copo unicamente. Eu quero que ela faça o ajuste de dose, até porque a reconstituição, para ser o mais próximo possível da versão não em pó, é
de 20 gramas, mais uma vez, uma coincidência com o achocolatado. A margarina que o João já falou, manteiga ou margarina, a gente não come um tablete ou meio tablete, eu espero que vocês não comam, tá? Porque tem efetivamente aquele... Eu tenho um paciente que ele disse para mim, não, eu como manteiga com pão. Então eu corto a fatia de manteiga, porque eu gosto de muita manteiga no meu pão. O problema não é a manteiga, o problema é a quantidade que ele consome ali, todos os dias, porque pão com manteiga ou pão com margarina é um consumo diário para a maioria dos brasileiros, faz parte da nossa cultura. Se faz parte da cultura, se dá prazer, e se ele não tem nenhum problema com aquele nutriente ou com aquele alimento específico, eu só ajusto as quantidades. E a hora que eu ajusto as quantidades, ele vai apresentar perda de peso, sim. Até porque todas as publicações relacionando obesidade com reeducação alimentar e dietas de moda são muito claras. As dietas de moda lhe apresentam uma perda de peso rápida, mas, mais uma vez, não perene. Ao longo de 18 meses, a redução calórica apresenta a mesma taxa de redução de peso, ou até maior para quem fez dieta de moda, porque a pessoa faz dieta de moda e ela volta a consumir outros alimentos depois daquele período e volta a engordar. Então, assim, eu posso criminalizar um grupo de alimentos? Não. Eu vou continuar consumindo amêndoa, nozes, ainda mais agora, né, nesse período. Amêndoa, nozes, macadâmias, todas essas nuts, porque elas me fazem bem. Eu só quero que as pessoas pensem que para redução de risco de doença cardiovascular, redução de risco de câncer, redução de colesterol e triacilglicerol, e para o prazer elas são importantes. Mas se eu quero ter prazer e saúde, eu tenho que botar atenção, eu tenho que prestar atenção na frequência e na quantidade de consumo. E cada vez que a gente faz uso de um alimento com prazer, eu faço o equilíbrio, inclusive, de escolhas. Então, a gente estava brincando até um pouquinho antes, eu falei assim, tem gente que odeia salada. Não vou nem perguntar isso, tá? Mas tem gente que odeia salada. E aí, quando ela odeia salada, ela diz assim para mim, por onde eu começo? Porque eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar meu hábito alimentar. Mas eu detesto verdura crua. Falou, vamos começar com uma Caesar salad, tá? É a melhor opção de salada? Não, gente, não é a melhor opção de salada, mas é uma excelente opção de salada para quem não come salada. A gente tem a folha verde aqui crocante, a gente tem cubinhos, os croutons temperados, a gente tem um molhinho, que aqui até nem aparece muito molhinho de maionese temperada, bem fluido, e nós temos o frango, que ele pode estar empanado ou não. Tudo isso daqui disfarçou o sabor do alimento que eu precisava consumir. Ou seja, eu tenho equilíbrio entre os nutrientes e tenho o prazer de comer. O que a gente quer com uma rotulagem mais clara é exatamente o equilíbrio no consumo alimentar, mas o equilíbrio de que, para cada pessoa, aprender e saber escolher. Quando você tem equilíbrio no seu consumo alimentar, quando você tem equilíbrio nas porções que você consome, você tem a sua saúde muito mais garantida do que se alguém escolhe por você aleatoriamente. Era isso que eu precisava deixar de mensagem para vocês. Muito obrigada. E agora, para dar um show de ciência, que a Vanderly também deu, eu queria convidar a Natália para fazer a sua apresentação. Estou tentando perder o PowerPoint, então hoje vai ser só um bate-papo. O que a ciência tem a dizer sobre alimentação saudável, sobre informação adequada para as pessoas? Acho que a primeira coisa é que a gente precisa aprender, quando a gente fala de alimentação, e principalmente porque, como foi muito bem demonstrado, as pessoas buscam informação hoje na internet, são bombardeadas com uma quantidade incrível de desinformação. Então, nós temos que entender, primeiro, dois conceitos em ciência para a gente conseguir avaliar essa quantidade de desinformação que chega tão fácil e tão frequentemente nos nossos Facebooks, WhatsApps, grupos de família. A primeira é correlação e causa. Existe muita confusão,
principalmente na área de alimentação, mas em todas as áreas da ciência, sobre o que é causa e o que é correlação. Então, todo dia de manhã, o galo canta, antes do sol nascer. Logo, o sol só nasce porque o galo cantou. Eu tenho certeza disso. Porque se A acontece e depois B acontece, logo A causou B. Se não houvesse mais galos no mundo, o sol não ia mais nascer. Porque o sol só nasce porque o galo cantou. É ridículo? É. Mas é isso que muita gente faz com questões de alimentação e de saúde. Então, a pessoa acha que eu parei de comer glúten e eu me senti melhor. Logo, glúten faz mal. É o galo fazendo o sol nascer. Correlação não é causa. Para a gente conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito, em ciência, a gente precisa usar um modelo animal. A gente precisa fazer um teste clínico controlado, randomizado e com grupo placebo. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa testar em animais o produto que pode ser um alimento, que a gente está querendo ver qual é o efeito que ele vai causar, uma relação de causa e efeito. A gente precisa dividir os animais em grupos, a gente precisa alimentar um animal com, um grupo com o alimento que a gente quer testar, o outro grupo com um placebo, a gente precisa randomizar esses animais, a gente precisa depois tentar transpor isso para humanos. E aí eu tenho uma novidade para vocês. Dos trabalhos com camundongos, apenas 7% é transponível para humanos. Então, o nosso modelo animal mais comum, que é camundongo, ele não é o melhor modelo animal, ele é o modelo animal que a gente tem. A gente trabalha muito bem com ele, a gente consegue resultados muito bons. Mas isso não quer dizer que, quando a gente vê um paper dizendo que, não, eu quero bases científicas, então eu vou buscar, ótimo, e muito importante ter bases científicas, mas não é porque saiu um trabalho em camundongos dizendo que o alimento X causou câncer, naqueles camundongos, naquele trabalho, um único trabalho, que o alimento X causa câncer em humanos, ponto. Então, essa relação não pode ser feita. Então, primeira coisa, correlação não é causa. Nem sempre que o galo não precisa cantar para o sol nascer. E isso é muito importante da gente ter em alimentação, porque as pessoas fazem muito essa confusão de transformar a correlação em causa. Outra coisa muito importante, já que eu falei de trabalhos que mostram que X alimento causa câncer, é o conceito de risco e perigo. Qual que é a diferença entre uma análise de risco, principalmente quando você fala de alimentação, e uma análise de perigo? A gente tem um órgão internacional chamado IARC, que ele trabalha em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, e ele cataloga alimentos de acordo com a probabilidade ou a possibilidade desses alimentos causarem câncer. Então, cada vez que alguma coisa aparece na lista do IARC, fica todo mundo histérico. Uma das coisas que apareceu na lista do IARC recentemente, no grupo 2, o IARC está dividido em grupos. No grupo 1 do IARC são alimentos, comportamentos ou substâncias que têm uma grande probabilidade de causar câncer. Então, no grupo 1 a gente encontra tabaco, que a gente sabe que não é uma correlação. Realmente o tabaco causa câncer, existe uma relação de causa e efeito. A gente encontra também luz solar, que a gente também sabe que causa câncer de pele. E a gente encontra álcool. Tem mais um monte de coisas que estão lá, mas acho que esses três são bem emblemáticos do que está no grupo 1 do IARC. Então, são 3 substâncias que existem vários estudos demonstrando uma probabilidade alta em alguns casos, baixa em outros casos, de causar câncer. Mas, o que o IARC faz? O IARC não faz uma análise de risco, ele faz uma análise de perigo. Perigo é o quê? Perigo é quando você está na praia e tem uma placa escrito, cuidado, tubarões. É perigo. É uma placa de perigo, ela está dizendo, olha, aqui tem tubarões.
Risco é se você for cretino o suficiente para entrar no mar. Aí você está correndo risco, porque você foi cretino o suficiente para entrar no lugar onde tem uma placa de perigo. Isso quer dizer o quê? Que o risco é igual a perigo mais exposição. Para correr risco, você tem que estar exposto ao perigo. Então, luz solar dá câncer? Sim, mas você precisa se expor. Você precisa ir para a praia e ficar torrando lá sem protetor solar. Você precisa se expor aos perigos que poderiam causar câncer. Então, o IARC, ele faz essa análise de perigo. Se alguma coisa tem uma probabilidade de causar câncer, se a pessoa for exposta, vai estar na lista do IARC. Eu falei de álcool. Ninguém precisa sair daqui desesperado, falando, ai meu Deus, a cerveja, nunca mais posso tomar. Não, lembra, exposição. É o quanto você vai se expor. Vamos voltar para os tubarões. Então, vamos supor que está lá, perigo, tubarões. E você está disposto a correr o risco de nadar com os tubarões. Para você saber qual que é o tamanho do seu risco, você precisa saber quantos tubarões tem ali naquela área, por metro quadrado. Você precisa saber se os tubarões estão com fome ou se eles já foram alimentados. Você precisa saber se é uma espécie de tubarão que gosta de humanos ou não. Então, tem um monte de fatores que vão influenciar na probabilidade daquele risco que você está correndo. Você tomar álcool de vez em quando no final de semana, do mesmo jeito que a Val explicou, né? Você não vai ter câncer. Se você for um alcoólatra, você tem que começar a se preocupar. Então, tudo em ciência precisa ser mensurado. E não pode ser transposto para a população com ataques histéricos de medo. Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que pensar aqui. Então, eu falei do grupo 1 do IARC, que tem lá a luz solar, o álcool e o tabaco. No grupo 2 do IARC, então, tem alimentos, comportamentos e substâncias que exibem um risco menor do que o grupo 1, mas ainda exibem uma possibilidade de que aquele composto ou comportamento cause câncer. Sabe quem é que está lá no grupo 2? Café. Café está no grupo 2 do IARC porque algum dia saiu um trabalho publicado num paper que mostrava que o grão do café, quando torrado, libera uma substância chamada acrilamida que, se for ingerida em grandes quantidades, tem uma grande probabilidade de causar câncer. Isso é uma análise de perigo. Tem tubarão, tem acrilamida, tem um composto potencialmente cancerígeno no grão do café quando torrado. Vamos transformar isso em risco. Então, beleza, fomos lá e fomos avaliar o risco de realmente esse composto que tem no café, se ele for ingerido numa quantidade muito grande, ele tem possibilidade de causar uma mutagênese para desenvolver um tumor. Ok. Qual é a quantidade de café que uma pessoa teria que ingerir diariamente para ter o mínimo dessa possibilidade de desenvolver um tumor? Isso é uma análise de risco. O perigo está lá, a substância existe, tem perigo. Vamos analisar o risco? Analisamos, chegou-se à conclusão que uma pessoa adulta precisaria consumir mais ou menos 50 litros de café por dia durante um ano para começar a apresentar um risco mínimo de desenvolver um tumor por causa disso. 50 litros de café por dia dá uma overdose de cafeína que eu acredito que vai matar a pessoa um pouco antes dela ter risco de desenvolver o tumor. Então, temos que tomar muito cuidado com essa diferença entre perigo, risco e entre correlação e causa. Principalmente quando a gente fala de alimentos. A moda do alimento natural. Então, a gente tem dois mitos muito importantes sobre o alimento natural. O primeiro é que ele existe. Porque não existe alimento natural. A gente começou a praticar agricultura há mais ou menos 10 mil anos, quando a gente começou a domesticar plantas. E as nossas plantas domésticas,
que é a base de toda a nossa agricultura, e os animais também de criação também foram domesticados, eles não têm absolutamente nada de natural. A gente não vive do que a terra dá, porque a terra não dá nada. A única coisa que a terra dá hoje em dia, que é realmente considerado natural, não modificado pela ação humana, são frutas vermelhas do bosque e salmão selvagem. Então, se você não for um urso, eu acho que você não vai conseguir se alimentar exclusivamente desses 2 alimentos naturais, que esses sim ainda não foram modificados. Tudo, absolutamente tudo que a gente come foi modificado pela ação humana. A gente fez seleção genética de sementes, a gente fez seleção de animais de criação. Uma boa maneira de entender isso é pensar em cachorro de raça. A mesma coisa que a gente fez quando a gente domesticou os nossos cachorrinhos, a gente fez com plantas e animais de criação. Nos cães, fica fácil da gente ver isso, por quê? Porque a gente selecionou os cães artificialmente, porque a gente queria raças que fossem mais robustas para trabalho, raças que fossem mais pequenininhas para serem cachorros de companhia, raças que fossem mais dóceis para cuidar de crianças, raças que conseguissem se misturar bem com ovelhas e que fossem bons cães pastores. Então a gente foi selecionando características nos cães através de cruzamentos para obter as raças que a gente tem hoje. A gente fez muita besteira nesse processo e hoje a gente tem raças que têm um monte de doenças. Mas foi assim que a gente fez. A mesma coisa a gente fez com as plantas. A gente foi cruzando, porque quando a gente deixou de ser nômade e a gente percebeu que a gente podia manipular as plantas e as sementes, a gente começou a selecionar plantas que eram mais altas, mais baixas, mais suculentas, mais coloridas, mais saborosas, mais fáceis de colher, mais fáceis de replantar. Então, não existe absolutamente nada na natureza que seja natural, que seja o que a terra dá. Eu acho que esse é o primeiro mito que precisa ser derrubado, porque senão a gente começa a ter ataques histéricos com produtos que supostamente não são naturais, quando na verdade nenhum deles é. Outro mito é que, então a gente já viu que o natural não existe, mas é pior ainda quando as pessoas começam a achar que tudo que é natural faz bem. Então vamos voltar para a luz solar. Eu acho que ela é bastante natural, mas ela dá câncer, se eu não me proteger. Por outro lado, a gente tem produtos absolutamente sintéticos, como a insulina humana. A insulina que a gente usa para pacientes diabéticos, ela é produzida sinteticamente, através de bactérias geneticamente modificadas, que produzem a insulina igualzinha à nossa. Isso foi uma grande vantagem para pacientes diabéticos que, antes de ter a insulina humana produzida por bactérias geneticamente modificadas, tinha que usar insulina extraída de porcos ou de vacas, e isso às vezes causava alergia. Isso é um produto 100% sintético que salva vidas. Então, esse mito de que tudo que é natural é melhor, eu acho que também a gente pode descartar. O mais importante, eu acho que eu queria deixar para vocês aqui de mensagem é, primeiro, lembrem, saiam daqui repetindo, deem 3 pulinhos e repitam comigo: correlação não é causa. Por favor, antes de sair daqui. Eu acho que isso é o mais importante. Então, aquela ideia do, mas eu estou parei, cortei o leite e me senti melhor. Não. Camundongos, estudo controlado, dividam em 2 grupos, estudo de população, estudo prospectivo de população. É assim que a gente vai analisar causa e efeito. Então, correlação não é causa. Risco e perigo. Perigo não é risco. Para você correr risco, lembra, tem que nadar com os tubarões. Você tem que estar exposto. Então, qualquer ataque histérico de exposição a agroquímicos, herbicidas, tudo isso você tem que estar exposto em quantidades delimitadas que realmente representem risco. Isso também é muito importante. E, principalmente, aqueles alimentos que acabam ficando rotulados como os proibidos. Então, açúcar é vilão, o álcool é vilão, alimentos processados são vilões. Risco e perigo, lembrem.
Tudo depende do quanto você está exposto, tudo depende do risco, do cálculo da probabilidade e do bom senso, como a Val colocou muito bem. É tudo, no fundo, a gente acaba tendo que voltar para o que as nossas avós falavam. Coma um pouco de tudo, com moderação, faça exercícios, né? Daqui a pouco a gente passa aqui para o expert, mas infelizmente não existe uma receita que fuja muito do bom senso quando a gente fala de alimentação. Quando a gente fala de rotulagem, o importante é informar. É informar e não assustar. A gente não pode assustar o consumidor. Decisões informadas são decisões melhores. E para conseguir tomar uma decisão informada, o consumidor tem que ter acesso à informação adequada. Só assim ele vai poder decidir qual risco ele quer correr. E esse risco, existe o risco coletivo e existe o risco individual. Então, ele precisa ter acesso à informação adequada, porque ele pode ter uma condição individual de diabetes ou de hipertensão e ele precisa da informação e não do susto, para poder decidir o que ele vai ingerir, como é que vai ser a dieta dele. E existe a informação adequada para a população como um todo, que é o bom senso, que é realmente o que se recomenda, e a rotulagem cai, né, dentro desse esquema do semáforo, que eu acho fantástico, porque realmente você está dando a informação adequada para que o cidadão consiga decidir. E a gente tem que ter muito cuidado com informação, porque a informação, quando ela não é adequada, ela induz o consumidor ao erro. E induz o consumidor a realmente se assustar com coisas que não são necessárias. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, de que não esqueçam correlação e causa, risco e perigo e informação adequada para o consumidor. A gente não pode sair por aí dando crises histéricas no consumidor, proibindo alimentos e rotulando coisas de uma maneira que não faz sentido. Porque você rotular um alimento processado com uma tarja preta, como se fosse um veneno, porque ele tem açúcar, e depois você vai para casa, compra uma lata de leite condensado, ou um achocolatado, e manteiga, e faz um brigadeiro com seus filhos, o que eu acho ótimo, e cadê o rótulo ali, dizendo que aquilo é um veneno? Então, você está, desse jeito, confundindo e assustando o consumidor. E ciência não serve para isso. Ciência serve para dar a informação adequada. Ela não pode ser deturpada e ela tem que ser bem interpretada. Então, gostaria de deixar com vocês essa mensagem de que vamos tentar interpretar bem a ciência. Para isso, a gente precisa de gente que comunique melhor a ciência também. Eu estou tentando um trabalho nesse sentido, né? E usar a ciência em nosso favor, para que as pessoas tenham acesso à informação adequada e não sejam aterrorizadas. Obrigada. Márcio, deixei você por último, porque você sempre faz a gente suar a camisa, né? Então, rapaz, ficou para o finalzinho. Eu vou levantar. Fiquei encantado. Então, tudo bem. Bom dia. Falando um pouquinho ainda sobre tudo que a gente ouviu aqui. A gente fala muito hoje da questão de sobrepeso, obesidade, doenças crônicas, né? Então, basicamente, isso tem norteado aí grandes mudanças, principalmente em relação à alimentação. Eu vou falar um pouquinho aqui, já falaram bastante e colocaram pontos de vista aqui incríveis. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive na prática de tentar mudar uma cidade inteira, que foi Jaguariúna. Lá a gente não proibiu, não assustou, a gente tentou informar e educar. Isso tanto na questão de alimentação como de atividade física. Hoje a grande maioria das ações populacionais, elas vão sempre para o lado da alimentação. Alguém aqui pode me dar um exemplo de alguma política de saúde pública incentivando a atividade física ou para diminuir o sedentarismo? Não, né? Não tem. Agora, de alimentação eu posso falar várias. Vocês podem me falar uma que deu resultado?
Então, de 2006 a 2016, isso é dado do Ministério da Saúde, o brasileiro consome mais fibras, menos açúcar, menos bebidas açucaradas, menos sal, e o índice de obesidade no Brasil cresceu 60%. Foi onde mais cresceu a obesidade no mundo, de 2006 a 2016. O Brasil é o país mais sedentário da América Latina, o quarto país mais sedentário do mundo. Enfim, baseado nisso, a gente fez uma intervenção em Jaguariúna, multidisciplinar, porque a gente sabe que o problema das doenças crônicas, que o problema da obesidade, ele não é um problema simples, como bem disse, ele é um problema complexo, multifatorial, e a gente tinha que dar informação e educar toda uma população. Aproveitamos a estrutura de qualquer prefeitura, unidades básicas de saúde, enfermeiros, médicos, agentes de saúde, professores de escola, coordenadores de escolas e eventos mensais para educar a população, para fazer com que a população possa ter boas escolhas. E aí, ouvindo aqui as duas palestras, foram bem legais, a gente fez uma oficina de nutrição. Eu nem ia falar disso, mas ouvindo aqui me veio à cabeça. Uma das estações da oficina de nutrição era alimento saudável. E a gente colocava uma maçã e um chocolate. E perguntava para a população, as pessoas que passavam pela estação, para ela se dirigir ao alimento saudável. 108% foram na maçã, Ninguém ia no chocolate. Só que aí a gente mostrava para as pessoas inúmeros estudos mostrando os benefícios do chocolate. Agora, como esse chocolate era consumido, em que quantidade, com que frequência, e dentro de um estilo de vida, mostrando que você não tem um alimento que é vilão, um alimento que é herói, então se eu como crepioca com chia, eu estou legal, aí beleza. Não é um fator que vai determinar a sua saúde. Então a gente mostrava que você pode comer de tudo, mas você tem que avaliar a quantidade, você tem que avaliar o seu estilo de vida, você tem que avaliar, enfim, diversas coisas. Lá em Jaguariúna, numa campanha, enfim, muito modesta, perto do que é feito por aí, a gente mudou 40% da população, Assim, dados que me vêm à cabeça, assim, 35% de aumento de consumo de fibra, isso falando mais da parte de alimentação. Enfim, uma série, a gente, segundo o Vigitel, que tem alguns padrões ali, a gente melhorou todas as questões alimentares, mesma coisa na atividade física. Então, enquanto o Brasil engordou naquele ano, Jaguariúna emagreceu. Mas foi uma política de saúde pública pensando em diversas ações e não apenas na alimentação. E uma das coisas que me chamou a atenção uma vez, que terminando uma oficina de nutrição, eu fui almoçar no hotel onde eu ficava hospedado. Tinha feijoada, e eu fui me servir de arroz, e uma moça chegou perto de mim e falou assim: Atala, você é uma farsa. Aí eu falei: tudo bem, mas não precisa falar alto, fala baixinho, que eu estou tentando mudar a cidade. Mas me conta por que eu sou uma farsa. Ela falou: pô, você estava lá no parque falando de alimentação saudável, não sei o quê, e você consome arroz branco. Você é um péssimo exemplo para as pessoas. Aí eu falei: por que não pode consumir arroz branco? Ela falou: porque dá barriga, porque dá diabetes, porque tem alto índice glicêmico, você devia estudar mais. Aí, ok, comi meu arroz branco e tal, saí de lá, subi para o quarto e comecei eu gosto de números, gosto muito de números. E aí eu olhei e vi que o brasileiro consome, em média, 42 quilos de arroz por ano. Aí eu falei: pô, isso é muito, isso é pouco. Eu não faço a menor ideia. E comecei a pesquisar e vi que um sul-coreano consome 120 quilos de arroz, em média, por ano. Falei: opa, consome muito mais. E fui olhar alguns dados. E vi que o sul-coreano é o país, a Coreia do Sul, é o país com menor índice de obesidade no mundo, menos de 5%. É um dos países mais longevos do mundo, 85%. E aí venho aqui e pergunto: posso fazer essa correlação? Arroz faz viver mais e emagrece? Não posso,
Não posso fazer isso. Eu tenho que, na verdade, olhar o estilo de vida como um todo daquela população. É muito simplista eu chegar e ficar taxando algumas coisas. Então, uma das coisas hoje que mais... Assim, muita gente acha que eu sou contra a nutrição. Não sou. Né? Eu acho que a alimentação ela é importante. Agora, dizer que ela é determinante para a sua saúde, desculpa, cara. Você vai nas 5 regiões onde as pessoas mais vivem no mundo, lá as Blue Zones, você tem alimentações completamente diferentes de um lugar para o outro. Mas você vê lá que as porções são menores, que eles não comem tanto, que eles se movimentam muito, que o nível de estresse é menor, que as relações sociais são mais legais, que a desigualdade social é menor. E aí você vai falar que não, que aquele alimento é proibido, que o leite, como é que ele envenena, nem que mata, ele é tóxico para o corpo, enfim. E aí você começa com todos esses mitos que só assustam a população. E aí, se a gente está falando de uma política para educar, e eu sou a favor da educação, você ficar criando alertas e criando neuroses em cima de pessoas que não têm um conhecimento profundo, você vai criar mais problemas do que solução, né? Eu tive num evento, nem sei se aqui alguém esteve nesse evento, com o ex-ministro da Saúde, e ele falava o seguinte: o mundo é sedentário, temos nada para fazer contra isso, cada vez vai ter mais tecnologia, a gente tem que, em vez de comer 2.000 calorias, comer 1.500 calorias. Ministro da Saúde, né? E perguntei para ele o que ele estava fazendo em relação à política de saúde pública. Ele falou: a gente está estimulando as pessoas a comerem mais frutas, legumes e verduras, menos açúcar, menos gordura, menos sal. Eu falei: ok, tudo que foi feito nos últimos 10 anos e não adiantou. Então, o caminho que a gente está trilhando aqui no Brasil é o caminho que não vai funcionar. Então, se a gente não pensar numa política de saúde pública como um todo, que envolva informação, empoderar as pessoas com melhor poder de decisão e possibilitar que essas pessoas coloquem em prática, né? Vocês vão assistir a partir de domingo, não o documentário, mas 3 matérias sobre um documentário que eu fiz e produzi. Eu viajei aí a alguns países do mundo, entre eles a Coreia do Sul, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos, para entender por que o sedentarismo é fator de risco e o que esses lugares fizeram para aumentar a longevidade, para melhorar a qualidade de vida, né? E aí você vai encontrar nesses lugares, por exemplo, a história de Copenhague. Ou vocês acham que a pessoa lá em Copenhague começou a pedalar porque queria um ar melhor e ser saudável? Não foi porque existiu alguém que planejou, e a gente entrevista esse prefeito, que ele deu condições para que aquilo acontecesse. Não é do dia para a noite que você chega lá e o mesmo espaço que você tem para a bicicleta é igual ao do carro. Não é, porque esse cara começou lá na periferia, um bairro por um bairro, educando, explicando, ligando cada um deles, até você tirar a quantidade de carros do centro, para depois você mudar o centro. Um processo que demorou 20, 30 anos. Quando eu vejo um projeto desse de rotulagem, algumas coisas de alimentação muito proibitivas, eu acho que é jogar para a galera, né? Eu acho que olha, eu estou fazendo alguma coisa por vocês, meu povo, tal, eu estou me preocupando com vocês, e não vai mudar absolutamente nada. Então eu defendo a rotulagem simplesmente porque ela é informativa. Ela dá melhores condições para essa pessoa decidir. Mas de verdade, eu acho que a gente só pensar em alimentação também não vai resolver. Se a gente não pensar no estilo de vida, o estilo de vida determina a nossa saúde. O documentário começa com Edward Phillips, o chefe de saúde pública de Harvard, falando que 2/3 das doenças poderiam ser evitadas se a gente tivesse um estilo de vida mais saudável, com mais movimento. Então, eu sou o cara do movimento aqui, mas entendo que a alimentação é extremamente importante, mas a gente não pode encarar a alimentação nem como remédio e nem como veneno, né? Ela é muito mais complexa do que isso. Tá bom? Foi rapidinho. Obrigado. Agora me deu branco, Márcio, mas essa pesquisa de Harvard que o Phillips conduziu, o segundo é um brasileiro.
Ah, é? É um brasileiro. Me deu branco o nome, eu vou tentar lembrar. Me colocaram aqui, eu acho que de castigo, porque a Vanderly falou dos seus 31 anos de experiência e eu tenho 36, né? Escrevendo só sobre saúde. E eu falo castigo porque eu começo a me coçar e querer fazer um monte de perguntas. Mas como a gente está com o horário um pouco avançado, pediram que eu guardasse as minhas perguntas, então torço para que vocês façam as minhas perguntas, porque eu estou me coçando aqui, né? E eu acho que vocês têm ali, vou falando aqui com muita sinceridade, porque passado esse tempo a gente pode cometer vários sincericídios, vocês vão ter que ter muita coragem para escrever o cara de pau, porque está muito fácil a gente vender o sensacionalismo, é uma briga por audiência, por likes, por seguidores, por tudo que salva e tudo que mata, e também por um pensamento. Toda vez que eu escrevo alguma coisa que é simples, Márcio, se eu mando as pessoas, se eu mando, eu não mando nada, mas se os meus entrevistados falam para fazer ginástica, não tem graça, porque tem que ter uma solução mágica. A Vanderly é testemunha, ela me deu uma entrevista, a gente falou de alguns mitos e falaram que eu estava vendida para a indústria leiteira, que eu tinha gado, eu adoraria, mas eu não tenho, estou aqui trabalhando. Então, por favor, façam as suas perguntas e, se der, eu pego carona em algumas delas, tá bom? Quem gostaria de começar? Oba, tem uma lá atrás. Oba nada, eu estava torcendo para que você não levantasse a mão tão rápido, porque daí eu faria a minha. Hã? Sou Thaís Manarini, sou jornalista da revista Saúde, pupila da Lúcia, portanto. Oba! E eu tenho uma dúvida meio provocação. O Márcio falou dessa história de jogar para a galera. Eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol alto. A minha médica disse que meu colesterol é lindo. Minha pressão também está ok. Como que eu faço diante de um produto que tiver, por exemplo, uma cor de cada, né, no rótulo? Como que eu faço para comparar quando eu me deparar com um produto que tiver, por exemplo, verde, verde, amarelo, e o outro tiver um vermelho, amarelo e um verde? Como que a gente faz essa educação também para o consumidor? Porque se eu não tenho nenhuma questão de saúde em que eu precise, por exemplo, olhar o sódio com mais cuidado, a gordura, para mim é tudo preocupante, né? Gordura, sódio e açúcar. Como que eu faço também para esse modelo ser realmente educativo? Aí eu falei que ia pegar carona, eu vou pegar, né? Também queria saber da questão da frequência também, porque você falou da porção e a frequência é importante. E vou entregar a dona Thaís, que ela tem esses exames todos bonitinhos, mas vive postando foto dela jogando vôlei, ganhando medalha. Eu já acho uma heroína, porque consegue sair da redação e jogar vôlei. A gente segue ela, a gente vê. A gente vê. Ficar ali jogando todo santo dia, tá tudo uma maravilha mesmo. Na realidade, acho que é muito pertinente, né? Até porque a gente está falando para pessoas que têm patologia, ou seja, que têm um problema com o alimento. E aí, quando a pessoa tem um problema com determinado alimento, é óbvio que ninguém vai pedir para que faça um consumo. Mas, assim, a maioria da população saudável, como é que ela faz essa escolha? Eu acho que aí a gente extrapola um pouquinho a visão, né? Ela vai ter 2 produtos teoricamente similares, mas um com mais verdes e outro com mais amarelo e talvez 1 ou 2 vermelhos, no mesmo produto, né? Eu acho que aí a análise, ou imediatamente assim o que me vem à mente, é que ela vai fazer 2 tipos de julgamento para aquisição. Um é o que cabe no bolso e o outro é o que dá mais prazer em termos de sabor. Então, se ela tem uma frequência, e já puxando a frequência para isso, se ela tem uma frequência baixa daquele alimento, ela não precisa se preocupar com tantos vermelhos ou amarelos, porque a frequência de consumo é muito baixa. Então, se eu consumo aquela castanha do Pará uma vez por mês, tanto faz para mim se ela tem mais gordura, se ela tem menos gordura. Agora, a partir do momento em que eu consumo todos os dias, ou 4 vezes por semana, aquele vermelho e aquele amarelo passam a ter uma outra dimensão, uma outra importância. Então, eu acho que perpassa por esse julgamento. Ele tem que entender, o consumidor, a população em geral tem que entender o que deve fazer parte. Aí a gente tem o MyPlate, né, e a pirâmide. Nós temos esses 2 instrumentos de educação
nutricional mais rápidos, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo nós temos uma percepção que é individual. Então, por mais que eu goste de um determinado alimento, eu sei que que se eu consumir demais, eu não me sinto bem. O demais é uma percepção individual. Agora, se eu for consumir todos os dias, eu tenho que analisar, sim, qual é a cor mais adequada, a frequência de cores mais adequada dentro daquele rótulo. Espero que as pessoas sejam educadas. Aí eu vou fazer uso do bordão do Márcio. Está jogado para a galera. Eu quero que as pessoas tenham educação alimentar. Eu quero que exista uma educação nutricional, sim. Eu acho que aprender a comer da mesma maneira que a gente tem que aprender a se movimentar, ou resgatar isso, né? Resgatar o aprender a se movimentar e aprender a comer, é muito importante. O tamanho de porção de restaurante, para mim, é muito mais difícil de lidar com o paciente do que a porção do industrializado. Porque quando a pessoa vai numa churrascaria, ela não entende que a churrascaria faz um cálculo de 800 gramas a 1 quilo de carne por pessoa. Mas ela senta lá e ela come até não aguentar mais. E esse até não aguentar mais pode dar um consumo real de 600 gramas de carne. A carne é ruim para a saúde dela? Não, mas 600 gramas de carne é. Naquele momento vai atrapalhar a digestão, vai ter um comprometimento de fígado, porque eu estou exigindo demais do meu corpo. Se ela vai numa churrascaria em ocasiões super especiais, isso é um problema. Não, mas a gente sabe que tem pessoas que vão à churrascaria 2 vezes por semana. E aí isso passa a ser um problema real, com impacto real no peso e nas taxas de colesterol, de pressão, enfim, toda a condição de saúde que ela tem. Só completar aqui, por isso que quando eu falei que assim, só a questão do rótulo não vai mudar nada, tá? Daqui 10 anos, se eu continuar a olhar a curva de obesidade, doenças crônicas, não vai melhorar, você entende? Como também acho que eu vi uma campanha aí defendendo outro rótulo, o cara pegou um produto com açúcar, teve diabetes, amputou a perna. É mais desinformação e muito simplista. E aí eu pego carona no que foi falado da questão das porções. Quando essa viagem, quando eu saí lá dos Estados Unidos, Europa, e fui para a Coreia, as porções são muito pequenas. E quando eu conversei com a chefe do departamento de nutrição, a briga toda deles lá é no porcionamento, em não aumentar o tamanho das porções, né? Em continuar fazer com que as porções sejam ainda equilibradas, com arrozinho, com legumes, com a proteína que eles têm. Mas eles brigam muito com a questão da porção. Mas existe, eu vi que tem um novo rótulo para a Coreia do Sul, mas existe todo um projeto ali. E não simplesmente, vamos mudar o rótulo e resolver a situação, porque não vai. O João quer falar. Eu acho, só completando a sua pergunta, Natália, realmente ela é bem interessante, porque se você olhar do lado da indústria da alimentação, imagina, você fez uma pergunta assim espetacular. Imagina um produto que tem 3 vermelhos, né? Ou 3 vermelhos e um amarelo. A indústria vai, ao longo do tempo, trabalhar o seu portfólio de produtos para que tenha mais verdes, né? Que aquele 2 vermelhos e um amarelo possa se transformar. Isso permite que a indústria também faça uma melhoria dentro de casa, né, buscando melhor tecnologia, buscando melhores adaptações para, respeitando o desejo do consumidor pelo sabor, pela textura do alimento, melhorar esse perfil organolético do produto também. Que seria bastante interessante para nós, por isso a beleza do semáforo, né? E por isso a gente defende, porque permite essa melhoria de portfólio. Pelo contrário, se a gente tivesse os selos pretos, por exemplo, imagina que a Anvisa declare assim, olha, todo produto, vou colocar um número hipotético, tá? Mas todo produto que tenha mais que 20% de sódio do que a pessoa deve recomendar por dia, tem que ter um selo preto. Você, como consumidor, não sabe se você está consumindo um produto que tem 20, 25, 30, 40. Vai ter um selo preto, né? O nosso modelo que a gente propõe, ele traz a informação para o consumidor. Ele está alto e tem 20%. Ou ele está alto e tem 30%. Então, a gente acha que isso traz melhor informação, que vai levar uma educação, portanto, transformando isso numa coisa mais perene, e por dentro da indústria vai permitir uma melhoria também do portfólio dos produtos.
Eu ia fazer, essa era até uma das perguntas, né? Então, graças a Deus, ele pegou carona e respondeu uma pergunta. Uma vez na redação, a Thaís deve lembrar bem, eu coloquei em cima dos computadores, por causa de uma situação ali que não vale a pena trazer, pelo tempo, eu coloquei em cima dos computadores da equipe, Thaís deve lembrar, e o leitor com isso, né? E o leitor com isso? Eu fico pensando, se eu vejo um produto tem sódio, eu falo, e eu com isso? Horrível, eu estou até me posicionando, acho que talvez nem devesse, né? Mas eu penso isso, e eu com isso, porque quem aqui come uma comida sem sal? Para mim interessa saber se tem muito sódio e não se tem sódio, né? Qual é a próxima? Obrigada. Bom dia. Meu nome é Cíntia Marcucci, eu sou jornalista freelancer, escrevo bastante para o UOL, Viva Bem, e para o Urban Taste, que é mais sobre gastronomia. Continuando um pouco nesse assunto, é claro que isso é uma questão de políticas públicas e governamental, mas existe algum projeto da indústria para que essa educação da população aconteça, que ela saiba identificar essa questão das porções, se é muito ou se é pouco, até para fazer com que esse projeto de rotulagem proposto funcione, né? O consumidor precisa saber ler. Então, claro que eu sei que existe a questão governamental e de políticas públicas que é um pouco além, mas o que a indústria pretende fazer nesse sentido para ajudar a educar a população? Cíntia, excelente pergunta. Excelente pergunta. De fato, a indústria tem trabalhado de mãos dadas com o consumidor via Ministério da Saúde já há algum tempo, né? Eu preciso contar para você que em 2007 a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação assinou um plano de vida saudável com o Ministério da Saúde que previa metas de redução desses 3 nutrientes exatamente que nós estamos tratando aqui. E só para a gente trazer alguns números aqui que são importantes, né? O Márcio falava que gosta de números. Os números não mentem, os números são fatos reais, né? Então, olha, o primeiro convênio espontâneo de redução desses nutrientes na indústria da alimentação que foi feito com o Ministério tratou da gordura, né? E eu preciso te falar o seguinte: até 2017 a indústria da alimentação tirou 310 mil toneladas de gordura da mesa do brasileiro, da mesa do consumidor brasileiro. Deixamos de usar 310 mil toneladas de gordura. Aí você fala, puta, mas por que não fez isso antes? Porque é preciso buscar tecnologia, é preciso buscar ciência que permita substituir essa gordura por outro produto que vai dar a mesma textura, que vai continuar sendo agradável para o consumidor e vai por aí. Depois nós fizemos, em seguida veio o sódio. Até 2017, outra vez, 17.254 toneladas de sódio saíram da mesa do brasileiro através de uma iniciativa da indústria da alimentação. E ontem precisamente, assinamos com o Ministério da Saúde um plano que prevê redução de açúcar. E a proposta feita em parceria com o Ministério da Saúde é que até 2022 a gente consiga reduzir na indústria 144 mil toneladas de açúcar também, em 4 anos, de agora até 2022. Né? Isso é importante trazer, é importante dizer, porque são dados importantes, são dados que nem todo mundo conhece, né? Mas isso mostra que a indústria acredita na sua responsabilidade perante o consumidor também. Evidentemente que isso resolve o problema inteiro? Não resolve. A gente está falando, por exemplo, de açúcar aqui, 144 mil toneladas, parece muita coisa, mas é preciso falar o seguinte: na indústria brasileira, a indústria brasileira consome apenas 19,2% do açúcar do Brasil. Mais de 80% é consumido em casa e nos restaurantes. Então a gente está fazendo essa nossa parte, né, porque a gente acredita nessa nossa responsabilidade, mas é preciso mexer com todo o resto da sociedade também, é preciso mexer com a educação. Não sei se vocês se lembram, aqui em São Paulo houve uma época que o governo proibiu saleiros nas mesas dos restaurantes. Havia restaurante que pendurava o saleiro numa linha de nylon, um fio de nylon, não estava na mesa. Ele ficava 10 centímetros da mesa, a pessoa usava à vontade ali. E a gente tem esse hábito, eu mesmo como brasileiro, me penalizo por isso. A gente pede uma bela salada e antes de provar, já põe sal no produto, né? Então, é preciso realmente fazer uma campanha de educação muito maior do que só botar um selo no produto ou só fazer essas reduções. Isso é parte de um trabalho muito grande. Isso sem dizer que todo o problema que nós estamos falando aqui, ele é multifatorial. Nós falamos aqui de
movimentação, de fazer realmente, de adotar hábitos de vida mais saudável, de dormir bem, de desestressar-se, buscar formas menos estressadas de vida, porque a gente, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu tenho uma tendência, quando eu estou estressado eu como mais. Ora, até a correlação me leva a pensar, se eu estou estressado eu como mais, vamos buscar um pouco menos de estresse então, não é isso? Então, ou seja, tem muita coisa que tem que ser feito realmente. Quando você pergunta, por exemplo, o que a indústria está fazendo nesse sentido de campanhas, nós estamos agora, por exemplo, se você entrar no Facebook, por exemplo, no Instagram, hoje, e buscar nossa página, Sua Liberdade de Escolha, a gente está trazendo exatamente essas informações. E por que no Facebook, por que no Instagram? A gente sabe que são canais onde as pessoas buscam as informações e nós estamos muito preocupados em ter informações corretas lá dentro. Toda informação que a indústria põe lá, ela tem base metodológica, tem base científica, porque nos preocupa, como a Natália bem colocou aqui, nos preocupa que a desinformação também possa fluir nesses meios, né? A gente tem aqui o professor Madi, não sei se todos tiveram a chance de cumprimentar aqui, o Madi é diretor-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura de São Paulo, né? O ITAL. A gente se apoia muito na academia para ter certeza que os dados que nós estamos colocando nos nossos canais são corretos. E assim, diversas empresas de alimentação, inclusive, na sua população, esse trabalho que o Massatala falava de Jaguariúna, eu me lembro, por exemplo, uma empresa de alimentação grande, que está presente ali pertinho, em São José do Rio Pardo, fez uma coisa muito parecida com a população também, nas escolas, né? Ensinando a criançada a buscar um alimento mais saudável no dia a dia, a trabalhar com as porções, a buscar uma alimentação mais equilibrada desde criança, porque a gente sabe como é difícil mudar hábitos, né? É importante realmente criar o hábito desde que a gente é pequeno. Oi, bom dia. Eu sou Renata Armas, da revista Viva Saúde. Eu tenho algumas dúvidas de ordem mais prática que eu realmente não compreendi sobre a proposta. Uma delas diz respeito a quem que vai fazer essa análise do rótulo, se cada fabricante ficará responsável, como é hoje em dia, para fazer essa análise e colocar esses dados. Se tem alguma proposta também de padronização na porção, que hoje em dia, entre alimentos da mesma categoria de marcas diferentes, a gente vê que tem porções diferentes analisadas, isso talvez possa impactar nas cores. E, por fim, eu queria entender como a indústria e a ABIA vai lidar com essas questões de exportação e importação, já que no Chile e em outros países do Mercosul o sistema é diferente. Então, como vocês pretendem lidar com isso? Eu vou até pedir desculpas, mas eu olhei aquele mapa de diferenças entre países e eu me lembrei das tomadas, né? Que cada um adota um modelo. Então, como é que vocês pensam sobre isso também? Excelente, Renata. Muito obrigado outra vez também pela pergunta. Eu vou tentar lembrar as três que você fez aqui, tá? Então me ajuda, Lúcia, por favor. Vamos começar de trás para frente, que é mais fácil lembrar. Falando das tomadas aí que você colocou, né? De fato, por isso eu mostrava, na hora que eu fiz a apresentação, que a indústria da alimentação do Mercosul, a Câmara da Indústria da Alimentação, que engloba os 4 países, defende um modelo semafórico também. Por que o semáforo? Porque o semáforo é o símbolo mais universal que existe contra qualquer outro, né? Independente de religiosidade, que a gente possa dizer, por exemplo, a gente pensa a cruz do cristianismo. A cruz é um símbolo universal, evidentemente. O semáforo é mais. O semáforo é mais reconhecido. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que adotasse esse modelo semafórico, seria mais fácil entender. Roupa vermelho, verde, amarelo, né? Como eu dizia para vocês, qualquer pessoa que tem filho, tem criança em casa, sabe disso quando separa o carro no semáforo. Mudou para verde, o próprio filho fala para a gente trabalhar. Então, assim, nós evidentemente, o Brasil é parte, né, é um Estado membro do Mercosul. Nós gostaríamos de ter um modelo único do Mercosul, porque facilitaria realmente esse comércio, esse intercâmbio entre os países. De fato, por exemplo, o Uruguai, o Chile não é parte do Mercosul, né? O Uruguai saiu agora com um modelo também de alerta. E imediatamente os colegas do Paraguai, por exemplo, já entraram com uma representação contra o modelo, porque ele não respeitou o Tratado de Assunção que os 4 países signatários assinaram, dizendo que, olha, qualquer modelo de regulamentação sobre qualquer coisa que se defina para os países tem que ser
discutido e assinado entre os países. Mas também defendendo um pouco os colegas do Uruguai, eu acho que o decreto foi muito inteligente, porque apesar de que ele define um selo, um modelo de selo lá, ele diz o seguinte: se o Mercosul definir por outro modelo, nós adotaremos o Mercosul. Sem nenhum problema, mudaremos e adotaremos do Mercosul. Porque busca-se exatamente esse comércio livre entre as nações, né? Imagina que o Uruguai é um país pequeno, um país com a população pequena, do tamanho da região da Grande Campinas, por exemplo, e 50% do que o Uruguai consome vem do Brasil e da Argentina. Imagina, nós exportamos para lá, vou colocar um produto qualquer, vou pegar um sorvete de morango, tá? Exportamos para lá. Por que exportamos para lá? Porque usamos o mesmo tipo de embalagem. Hoje a embalagem é a mesma, a rotulagem é a mesma e tal. Talvez, se o Uruguai tivesse um modelo de rotulagem diferente, não valeria a pena, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de escala, fabricar aquele sorvete mais para o Uruguai. Então, o governo uruguaio sabe disso e tomou essa bela decisão de que deixar no decreto um dos artigos do decreto é exatamente esse. Se o Mercosul tomar outra decisão, nós nos adequaremos ao Mercosul. Eles saíram na frente porque eles entendem que era importante ganhar, não demorar com esse tema, né? O melhor dos mundos seria que nós tivéssemos um modelo no mundo inteiro que fosse único, que permitisse essa comercialização. Mas é difícil. Hoje existem 26 modelos diferentes 26 modelos diferentes sendo usados no mundo, né? Qual que é a segunda pergunta, Renata? Imagina, não vou nem te fazer a primeira, que eu já esqueci também, né? A gente falava de produtos naturais aqui, a Natália citava aqui, eu já cheguei numa idade que quanto mais conservante tiver no produto, eu prefiro, entendeu? Porque a gente ajuda um monte de coisa, né? Não tem problema, estou aqui para ajudar. Mas vamos lá. Não, eu queria saber se tem algum planejamento de padronização de porção. Então, por exemplo, um achocolatado vai ter sempre 25 gramas. Perfeito. Então, nós, quando eu dizia que nós, da rede de rotulagem, né, nós criamos a rede para fornecer subsídios técnicos para a Anvisa, que a Anvisa é o órgão regulador, é o órgão que precisa realmente agora receber toda a informação da sociedade e depois fazer o julgamento daquilo dentro do seu conhecimento, da sua equipe técnica, verificar o que é mais pertinente. Nós estamos também trabalhando com a Anvisa para padronizar as porções, exatamente. Nós contratamos um especialista, o Dr. Mauro Fisber, que está fazendo um trabalho no Mercosul, analisando porções de Mercosul e porções do Brasil, para a gente poder realmente oferecer para a Anvisa o que é uma porção real de consumo, por exemplo, de um biscoito Maria, ou biscoito Maizena, né? O que é uma porção real de consumo de uma aveia, por exemplo, né? Que são produtos industrializados. Então, para poder realmente oferecer à Anvisa uma proposta que seja mais equalizadora em termos de porções. Outra bela pergunta que você fez, que também é uma preocupação nossa, e a gente está trabalhando com isso para oferecer esse trabalho para a Anvisa. E você tinha mais uma ainda no início? Tenho várias. Tinha assim, eu queria saber se quem vai fazer os cálculos é a própria indústria. Ah, perfeito. Então, o que define, por exemplo, se um produto seria alto, médio ou baixo, é o perfil nutricional, que quem vai definir é a própria Anvisa também, né? Então, o perfil nutricional dos alimentos é o fator fundamental para definir como é que ficará o rótulo depois do produto, né? Se ele está alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura, como nós falamos. É o perfil nutricional. Então, é uma decisão da Anvisa que vai definir esses parâmetros também. É mais um passo dentro desse processo de regulação da nova rotulagem nutricional frontal. Açúcar, gordura saturada e sódio, por enquanto? Num primeiro momento, o que a Anvisa colocou, né, esse trabalho é de longa data, como eu falei, ele começou há 4 anos atrás. Em maio desse ano, a Anvisa deu a conhecer um relatório preliminar do impacto dessa nova regulação de alimentos. E nesse relatório preliminar, ela propôs açúcar, gordura e sódio nesse primeiro momento, que são, de fato, os 3 macronutrientes que mais a gente deveria olhar, né, buscar no dia a dia e realmente tratar de equilibrar na nossa dieta. Certo, muito obrigada. Mais alguma? Essa coisa da porção me dá uma certa aflição da patronização. Eu acho, como dona de casa, como usuária, eu como, né, gente? Como muito. Eu acho que me dá uma aflição quando eu vejo a bolacha, que tem assim 2 bolachas e meia. Eu não como 2 bolachas e meia, eu como 2 ou 3, né? Mas tem isso, tem muito nas embalagens, não tem?
Mais uma pergunta? Ninguém? Silêncio total? Oba! Ah, não, temos uma ali. Poxa. Olá, eu sou a Silvia, do Cenário Agro. Eu gostaria de um olhar mais crítico dos profissionais da saúde em relação à pesquisa que foi apresentada hoje, realizada pela Ideafix. A pesquisa aponta que o brasileiro sabe do que precisa para ter uma boa alimentação, o que precisa ser feito, mas não faz. Porque se fizesse, os nossos índices de doença crônica não estariam tão altos. Eu gostaria que vocês... isso condiz com o que vocês veem no dia a dia, em consultório? E por que não faz? Quer começar? Eu acho, eu não acho, eu vejo no consultório que o dia a dia é esse, né? A pessoa senta, eu brinco que a pessoa senta na minha frente sempre pedindo um plano de emagrecimento, porque ela quer fazer uma reeducação alimentar, que ela emagreça 10 quilos em 3 dias, porque ela tem um objetivo no final de semana, que é uma festa, então ele quer entrar no terno, ou ela quer entrar no vestido, 3 quilos no mínimo mais leve. Ela sabe. Né? Aliás, nutrição é um negócio muito interessante que todo mundo entende. Né? Todo mundo sabe que faz bem, todo mundo sabe que faz mal, mas isso não quer dizer que essa sabedoria seja correta. Porque, mais uma vez, está pautada em conceitos de internet e não de profissionais, na maioria das vezes. Por que ela não faz? Porque é difícil. Porque é difícil ela mudar, ela sair da zona de conforto, que a gente está confortável com o nosso café da manhã, com um café com leite, pão e manteiga, colocando meio quilo de manteiga ou meio tablete de manteiga naquele pãozinho, que não me dá muito prazer. É difícil você mudar um hábito que já está arraigado. E aí você precisa de 2 coisas. Você precisa ter a vontade de mudar e você precisa ter um entorno que te facilite a mudança. Então, muitas vezes você tem a vontade de mudar, mas a família, o núcleo familiar, não tem. E aí ou você encampa a sua mudança ali, guerreira, né, sozinha, né, a pessoa sozinha, ou ela, em muitos momentos, ela briga com a família até por conta disso, porque ela quer uma coisa, e isso foi uma das questões pelas quais eu deixei de tratar a obesidade infantil. Tá? Hoje, quando é criança obesa, eu encaminho para quem está mais preparado, porque os pais querem que a criança emagreça, mas eles não têm, muitas vezes, a disposição emocional para fazer as mudanças necessárias. Então, você ter um comportamento de mudança, sair da zona de conforto, perpassa por um autoconhecimento e você saber qual é o seu limite para a mudança, que não é uma chavinha de liga e desliga. Eu não descobri hoje que eu sou diabética e amanhã eu não tenho mais a paixão pelo doce. Eu posso até cortar o açúcar, mas assim, eu continuo com paixão pelo sabor doce. Eu continuo querendo comer o meu folhas da confeitaria Dama, porque me dá muito prazer. Tá? Ah, não, hoje eu sou diabética, nunca mais eu vou achar aquele doce saboroso. Não, eu vou continuar achando aquele doce saboroso, eu vou continuar achando 25 desculpas por dia que me permitam comer aquele doce. Tá? Então, assim, essa mudança de comportamento é uma questão de não só vontade, porque primeiro a pessoa precisa querer, mas é também uma questão de sair da zona de conforto e de ter algum tipo de auxílio mesmo. E aí o auxílio é muito mais, no meu ver, é muito mais de comportamento, de mudança de comportamento. E quando você restringe mais, você induz mais a comportamentos impulsivos. Eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer. Eu vou parar na confeitaria, eu vou pedir, ao invés de comer um docinho, eu vou pedir já um bolo de 1 quilo e vou comer aquele bolo de 1 quilo, eu vou comer 3, 4 doces diferentes, porque já que eu não posso e eu estou fazendo o que não é adequado, eu vou fazer de verdade. Tem um experimento muito divertido que foi feito por um pessoal da psicologia, que acho que vocês já devem conhecer, que é o experimento da mesa com crianças. Né? Então, isso foi real, né? Foi um estudo que foi feito para ver, né, justamente qual que é a informação que as crianças têm
acerca de alimentação saudável e como que isso influencia o comportamento delas. Então, pegaram um grupo de crianças, levaram para um local onde tinha uma mesa com diversos tipos de alimentos. Como o Márcio falou, os saudáveis e os proibidos, tudo na mesa. E eles pediram, então, para as crianças, peguem 3 itens dessa mesa que vocês gostariam de comer no lanche. Então, as crianças foram lá e pegaram. Até as nossas crianças sabem o que seria uma alimentação saudável e o que seria o alimento proibido. Né? Isso é bom? Não sei. Eu acho que existe um componente um pouco perigoso do proibido, que eu acho que pode realmente levar a transtorno alimentar e obesidade. E isso é muito perigoso quando a gente pensa em crianças, quer dizer que a gente já está colocando uma mentalidade nas crianças que existe o proibido, né? E por que o chocolate é proibido? Né? E existe... Também, e a recompensa de ela ser saudável, de ela se alimentar bem, né? Então, acho que existe um perigo muito grande nesse sentido e acho que o problema não é a informação. Então, por que as pessoas não fazem o que elas sabem que é certo? Primeiro, porque o certo está pervertido. Então, o certo está pervertido pelo proibido. Né? Eu nunca posso comer o chocolate. Isso é coisa de gente gorda. Né? Então, acho que isso é muito perigoso, tanto para crianças como para a população em geral. E segundo, porque realmente fazer mudanças de hábitos alimentares de uma vida inteira é complicado, a família não ajuda, a sociedade não ajuda. Então, você tem, de um lado, uma pressão da sociedade muito grande para que você seja esteticamente perfeito, mas você não tem nenhum apoio da sociedade para realmente conseguir ter hábitos de vida saudáveis. Então, eu acho que realmente está na hora da gente tratar o que é doença como doença e o que é vida saudável como vida saudável, sem proibidos e sem julgamentos. Eu acho que não basta a informação. A gente realmente precisa de uma reeducação social também. Me lembrou uma coisa muito emblemática, né? Eu trato de crianças que têm alergia alimentar severa, ou pacientes celíacos, e que têm uma nova rotulagem, inclusive, para atender esses pacientes. E a gente dá nomenclatura que, teoricamente, não é a mais adequada. Por exemplo, um brigadeiro, ele é feito de leite condensado e achocolatado. Né? Para a criança, para a inclusão da mãe e da família, a gente faz um brigadeiro adaptado. Ele não pode com leite de vaca, porque a maioria não pode com a proteína do leite de vaca, então se faz com uma base diferente, ou de biomassa de banana verde, ou qualquer outra coisa, tá? Que dê uma aparência de brigadeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Por que a gente usa a mesma nomenclatura? Que foi altamente criticada, por exemplo, pela Rita Lobo, que ela disse que, num Twitter, que a maionese não era feita sem ovo. Né? A gente faz isso pela inclusão, porque a família precisa ser incluída. A criança tanto faz. De verdade, olha, o que eu menos vejo é problema com a criança. Quando você educa e diz assim, esse daqui te dá dodói, aquele não dá. Ela vai porque ela não tem um preconceito. Nós temos um pré-julgamento. Então, acho que a maior dificuldade de mudança está no pré-julgamento, inclusive do que o outro vai achar se eu não consumir a bebida alcoólica ou se eu não consumir, né? Assim, um dos maiores castigos para nutricionista qual é? Comer em público, né? Porque todo mundo quer ver meu prato. E todo mundo tem um julgamento acerca do que eu ponho no meu prato. Né? Então, não é o arroz branco, mas né? É o arroz branco, é a falta... Né? Um dia eu fui dar uma aula em Cacoal. Cacoal é muito afastado. Hoje já tem muito mais opção, mas 10 anos atrás a gente tinha um restaurante lá. E a minha política para dar aula o dia inteiro, durante um final de semana, eu só como alimento seguro. Então, é tudo que está quente, que chega quente no meu prato. Porque eu tenho menos risco de contaminação bacteriana. E aí tinha uma pessoa dando aula comigo. Quando a gente chegou em São Paulo, estava com fome, eu pedi uma salada. Ele, nossa, primeira vez que eu vejo um nutricionista, você nutricionista comendo salada. Eu falei, olha, minha questão foi administrar risco. Se eu estou num lugar que eu não conheço
e que eu não tenho ideia de como é feito o controle higiênico daquela folha, eu não vou comer a folha. Tá? Então, assim, o julgamento eu acho que é muito mais pertinente nessas questões de mudança de hábito do que a informação. Você tem informação, mas você não quer ser julgada pelo seu par ou por quem te cerca. Então, só completando, né? Então, nem sei porque que eu lembrei disso, mas falando de criança, a gente pensar em década de 80, né? Onde as crianças se movimentavam absurdamente, gente, era doce mesmo, né? Você via a criançada tomando coca, Tang. Eu lembro que Tang era maravilhoso. Sem carrinho de sorvete na porta. Exato. Você saía, enfim, não que eu esteja defendendo isso. O ponto é que você tinha um estilo de vida com muito, muito mais movimento. Então, você podia consumir muito mais, né? Então, é engraçado que pessoas que estão na minha faixa etária hoje começam a falar, isso daqui é um veneno. Falando do meu irmão, um cara brilhante, um dos engenheiros mais bambambãs aí do mundo, ele chegou para o filho dele e falou, não come esse cereal. Eu falei, não, você está de sacanagem, né? Olha o que você comia quando você era moleque, você não vai deixar seu filho comer isso? Aí ele falou, mas eu brincava. Eu falei, então põe seu filho para brincar. Né? Então tem isso. E respondendo sua pergunta, para ser crítico em relação à pesquisa, por que as pessoas sabem e não executam, foi a pergunta que eu fiz nesse documentário para uma neurocientista chamada Wendy Suzuki. E ela falou, essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Porque durante centenas de milhares de anos, o nosso corpo foi programado para estocar energia. E ele foi preparado para poupar energia. Então, 90% das coisas que a gente faz todos os dias, né? Então, quando você vai amarrar um tênis, quando você vai dirigir um carro, quando você vai escovar o dente, todas essas tarefas, elas são automatizadas. Tudo que você fizer automatizado, sua decisão vai ser sempre por poupar energia. Exemplo, você vai num shopping, você estaciona seu carro, sua primeira decisão quando sai do carro, inconsciente, é para a entrada mais próxima, a sua e de todo mundo. Isso só para dar um exemplo de como 90% do tempo, por conta da nossa genética, por conta da evolução da espécie, a gente vai poupar energia. Até o final da década de 80, as pessoas elas eram fisicamente ativas porque a gente tinha um meio ambiente que obrigava a fazer esse movimento. Como a gente tem muita tecnologia, cada vez mais conforto, a gente vai ter que a gente vai ter que fazer movimento com esses 10% consciente de atitudes que a gente faz todo dia. Por isso que é tão difícil você se movimentar. Em relação à alimentação, mesma coisa. A gente só sobreviveu porque a gente tinha capacidade de estocar gordura no corpo, de estocar energia no corpo. Então, é muito novo, é muito recente você ter que dizer não. E você nunca teve uma oferta tão grande de alimentos. Então, eu acho que hoje você cria uma confusão mental nas pessoas, porque elas têm que dizer não o tempo inteiro a uma questão de alimentação, quando na história da evolução humana ele tinha que estocar aquela energia. Então, por isso que é tão difícil você colocar em prática o discurso do politicamente correto ou do que é correto dentro de um ambiente que é muito novo para o nosso corpo, né? Então eu acho que esse que é o grande desafio. E aí você muda com educação, você muda com mudança de meio ambiente, como Copenhague, você pode premiar, porque a gente é igual bicho, né? Você premia, a gente faz, ninguém pedia nota fiscal, depois que você tem prêmio, todo mundo pede nota fiscal, põe o CPFzinho na nota. Então você vai ter que criar algumas estratégias para realmente trazer isso para os 10% consciente. Também, acho que está claro para todo mundo, mas acho que vale ressaltar na atividade física a falta de esse entorno, né? Porque a rua esburacada, é escura, é a falta de violência, é muita violência. Agora, eu só queria provocar os senhores ali, senhores foi bom, hein?
complementando a pergunta da minha colega, que também tem uma questão que vocês não colocaram quando fala assim, precisa ter a vontade e esse entorno, precisa ter a persistência também, né? Porque a gente quer tudo, eu sei que parece um raciocínio rasteiro, mas nós da mídia replicamos e estimulamos esse raciocínio rasteiro do imediatismo, né? Quando eu trabalhava numa grande editora, eu lembro que tinha uma revista que todo mês era menos 4 quilos, a dieta do chá, a dieta disso, a dieta era 4 quilos por mês. Falava, nossa, essa dieta pode ser bacana. Eu falei assim, tomara que não, né? Senão a revista fecha, porque se todo mundo emagrecer, ninguém vai comprar a próxima. E a gente quer essa solução mágica da dieta das 4 semanas, ou do abdominal que deixa tanquinho em... Agora tem essa também, tem muito programa na web falando que eu vou ficar com barriga tanquinho. Ei, Márcio, olha que delícia. 12 minutos por dia, 3 meses, já virei Márcio Atala, versão menina. Quem mais tem pergunta? Tem alguém? Eu posso fazer só uma? Não? Não pode? Estão fazendo cara de não pode. Graças a Deus eu não enxergo. Eu não enxerguei nem a Thaís. Na verdade, eu queria também ter uma questão de rótulo que não passa pela... Tem 2 questões que eu queria fazer, mas são rápidas. Primeiro, queria saber a visão de vocês. Nem vou perguntar para você, João, se você me permita, da questão da rotulagem semáforo, que o João já deixou aqui bem clara a opinião dele. Coincide realmente de ser a minha, não é por eu estar aqui neste palco, mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala numa educação, que Brasil é esse. E o Brasil, infelizmente, não somos nós, e todo mundo come. Então, se é mais fácil, se isso está sendo pensado também, quando tem uma proposta de um losango que tem que ler, ou se tem um farol, se essa questão da população brasileira, como é que vocês encaram? E a segunda coisa, só uma provocação para a Vanderly. A minha filha virou uma xiita, ela tem 21 anos, uma xiita dos rótulos. Outro dia eu entreguei para ela um produto achando que ela ia adorar, ela leu o rótulo e falou assim, tem mais de 5 ingredientes. Eu estou penando na minha casa. E ela me pediu um vatapá, que ela estava minha família da Bahia, que eu estava com saudade. Eu falei, não vou fazer, tem muito mais do que 5 ingredientes. Se existe uma correlação entre a quantidade de ingredientes de um produto e o fato dele ser mais ou menos saudável, isso é um fato? Quanto menos ingrediente, melhor? Não necessariamente é um fato, né? Mas, assim, quanto menos ingredientes, mais claro fica a composição. Então, acredito que quando a gente fala de clean label, a gente está falando em deixar o alimento mais transparente, né? Então, assim, necessariamente, seu exemplo é pertinente, como quando a gente faz uma torta de legumes em casa. Se você faz uma torta de legumes em casa, vai ter muito mais do que 5 ingredientes. Isso não fez dessa sua torta de legumes um alimento pouco recomendado. Isso pode ser um alimento muito recomendado. Por que eu imprimo, né, na conduta diária dos meus pacientes que ele tem que ter pelo menos 5 cores na alimentação dele? Então, pelo menos 5 cores. Eu quero 5 variedades mínimas. Então, assim, eu acho que o Clean Label existe para deixar mais claro e mais perceptível o que ele está consumindo. Então, quanto menos, hoje, no modelo atual, quanto menos itens, ficaria mais simples a compreensão. E eu acho, sim, que o modelo semafórico, ele é a maneira mais rápida de se educar quando você não tem oportunidade de educação. Então, se você for em qualquer lugar do país, minimamente as pessoas que são os alfabetizados funcionais, eles vão conseguir entender o verde, vermelho e amarelo, e eu acredito que ele deva conseguir entender também aquele número que está ali para fazer um julgamento dentro do seu repertório. Do seu repertório, sim, do seu momento de escolha. Eu não quero ter a voz dele, eu quero que ele tenha a voz, que ele seja ouvido, que ele escolha por ele mesmo. Se eu quero que ele escolha por ele mesmo o mais claro possível, com as cores e os teores, eu acredito, e é por isso que eu me juntei ao projeto, eu acredito que essa é a maneira mais rápida de se fazer. É óbvio que deve ser feito um trabalho paralelo, envolvendo política pública de saúde, mas sim, a gente deve informar o mais claramente possível. Vocês querem fazer uma rodada de considerações finais para a gente se despedir? Acho que a gente tem que ser um pouco mais
aberta a essas questões, não achar que, né, só alimentação. Como diz o Sadenberg, eu jamais ganharia uma eleição, porque todo mundo quer um hospital, ninguém quer andar 30 minutos, que seria a minha proposta. Mas pensar realmente em política de saúde pública, em a gente cobrar mais coisas que a gente realmente mude o estilo de vida, que a gente faça todos os dias, ao invés de buscar soluções que algumas pessoas vão colocar e aquilo vai transformar nossas vidas. Não é assim, é a gente que tem que transformar nossas vidas, né? Através dos nossos hábitos. Só para descontrair também, dizer que o Palmeiras não tem mundial. Bom, eu vou porco, né? Bem gorduroso, por sinal. Eu vou pegar o gancho do Márcio, que realmente eu acabei, posso falar do IQC? Eu acabei de lançar um instituto, chama Questão de Ciência. Procurem, por favor, no Facebook. Eu troquei o nome, Natália, desculpa, viu, na hora que eu estava te apresentando. Não tem problema, mas é Instituto Questão de Ciência, ou IQC, como ele ficou conhecido. Por favor, procurem a gente no Facebook, no site, tem uma revista também, o Instituto Questão de Ciência.com.br, tem a revista Questão de Ciência.com.br. Nós somos carentes, nós estamos começando, nós precisamos de seguidores, então, por favor, sejam gentis conosco. Mas a ideia do Instituto foi justamente criar uma organização para fomentar políticas públicas baseadas em evidência. O que o Márcio falou que eu acho extremamente importante, porque as políticas públicas elas são baseadas em achismo no Brasil e depois não existe uma avaliação para ver se essas políticas públicas deram certo ou não. Então, muda o governo e o que o governo anterior fez joga-se no lixo, ninguém avalia se ficou bom ou não, se funcionou, se cumpriu o prometido, e vamos fazer uma outra política pública sobre alimentação, ou sobre esporte, ou sobre saúde, baseada num novo achismo, sem consultar a comunidade científica, sem consultar os profissionais da área. Então, o Instituto Questão de Ciência veio para tentar pressionar, trabalhar o mais próximo do governo possível, mas pressionando para que as políticas públicas sejam baseadas em evidência e para que hajam avaliações constantes para a gente saber se elas estão funcionando ou não. E eu acho que a rotulagem é uma política pública, ela também precisa ser baseada em ciência, como está sendo baseada aqui, e precisa ser avaliada continuamente para saber se está dando resultado. Educar a população e informar a população, eu acho que são os motes que eu quero fazer no Instituto e que está querendo ser feito aqui também. E é a única maneira da gente conseguir que alguma política pública seja feita, bem implantada e que dê resultados. Obrigada. Obrigada, João. Bom, acho que o mais importante é agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que nós estamos no Brasil vivendo um momento que realmente é único, um momento que trata de uma política pública bastante importante para o consumidor, para a indústria, e dizer que nós estamos do mesmo lado, nós estamos todos do mesmo lado, né? Esse é o tipo de momento, Natália, que acho que não deve haver perdedor, só deveria haver vencedor, né? E a nossa proposta, a gente aposta nela porque a gente acredita que ela traz dados científicos que vão permitir ao consumidor manter a sua liberdade de escolha, com consciência e autonomia, né? A gente não gostaria de jeito algum que alguém dissesse ao consumidor o que ele deve ou o que ele não deve comer. Como nós também não gostaríamos, desde criança, quando o pai e a mãe falam coma isso ou não coma aquilo, a gente não gosta. Então, muito menos ao consumidor. Para nós, realmente é importante, nós acreditamos na educação. Nós acreditamos que uma boa informação verdadeira, clara, transparente, no longo prazo, melhora a educação da população e facilita que as decisões sejam baseadas na sua escolha, sempre com poder, com autonomia e com muita consciência. Então, obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir, obrigado aos 3 cientistas que estiveram aqui, cada um no seu ramo, passando realmente muito conhecimento, muito bom. Eu comentava com a Lúcia aqui, muito bom ouvir quem sabe, né? É muito bom ouvir quem defende, quem fala com tanta propriedade como vocês 3 falam. Eu sou uma privilegiada porque eu entrevisto essa gente o tempo todo, nunca fiz outra coisa na vida, né? Então, sou uma pessoa de sorte. Muito obrigada.
próxima vez eu vou distribuir as minhas perguntas para vocês fazerem, para não ficar aqui me coçando. Mas foram ótimas. Muito obrigada.